Boa noite. Boa noite. Papa reza Regina Coeli e cita igrejas orientais para a celebração da Páscoa. Canção Nova em Portugal promove celebração em honra à Divina Misericórdia. No Brasil, sede da comunidade reúne milhares de peregrinos para celebrar a espiritualidade da misericórdia. Comunidade judaica faz memória às vítimas do Holocausto. Mudança no salário mínimo. Previsão de reajuste para 2024 já está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Governo espera apresentar a proposta do novo plano fiscal esta semana. Novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília é ordenado no Paraná. E no Espírito Santo, a festa para homenagear Nossa Senhora da Penha. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco celebrou a festa da misericórdia para os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. O Santo Padre saudou as igrejas orientais, expressou preocupação com os conflitos em diferentes nações e defendeu a memória do Papa João Paulo II. O Papa expressou proximidade com fiéis das igrejas orientais que celebraram a Páscoa neste final de semana, seguindo o calendário juliano. Queridos, que o Senhor ressuscitado esteja convosco e preencha a vida de todos vocês com o seu Santo Espírito. Feliz Páscoa. Buona Páscoa a tutti voi. Em contraste com a mensagem pascal, as guerras continuam a semear tristes episódios. Adoloriamoci per queste atrocità e preghiamo per le loro vittime. Sofremos com estas atrocidades e rezamos pelas vítimas das mesmas, pedindo a Deus que o mundo não tenha mais que experimentar a angústia da morte violenta pelas mãos do homem, mas viva a maravilha da vida que Ele dá e renova com sua graça. Que Lui dà e che rinnova con la sua grazia. O Santo Padre mencionou os povos da Rússia e Ucrânia, que também celebraram a Páscoa neste final de semana. As comemorações, no entanto, foram marcadas por combates. Na noite do último sábado, o exército russo lançou mísseis contra a Ucrânia e destruiu a Igreja Ortodoxa de São Miguel Arcanjo, em Kushum, no sul do país ucraniano. No mesmo dia, uma pessoa foi morta e 2 ficaram feridas durante o ataque no centro de Donetsk, também na Ucrânia. No momento da explosão, fiéis participavam de uma vigília ortodoxa de Páscoa em um edifício religioso. Que il Signore lhe sia vicino e lhe aiuti a fare la pace. Que o Senhor esteja próximo aos nossos irmãos na Rússia e na Ucrânia e os ajude a promover a paz. O Papa citou ainda os confrontos entre o principal grupo paramilitar do Sudão, no norte da África, e as forças armadas do país. Francisco demonstrou preocupação durante a audiência e fez um apelo. Invito a pregare affinché si depongano le armi. Convido a rezar para que as armas sejam depostas e prevaleça o diálogo, que retornem juntos o caminho da paz e o da concórdia. O pontífice também falou de João Paulo II, cuja figura tem estado no centro de acusações ligadas ao caso italiano Emanuela Orlandi, que desapareceu no Vaticano há 40 anos. De acordo com o Papa Francisco, as queixas são feitas com base em rumores anônimos, sem testemunhas ou indícios. Antes da oração mariana, o pontífice refletiu as 2 aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos e, em particular, a Tomé. Ele representa um pouco de todos nós. As suas limitações e quedas são as nossas. Por fim, o Papa fez um questionamento. La nostra Madre Chiesa è il corpo di Cristo. Nossa igreja é o corpo de Cristo. Nele estão os maiores sinais do seu amor. Em nome desse amor e das feridas de Jesus, estamos dispostos a abrir os braços a quem está ferido na vida? Regina Coeli letare, aleluia. Em Portugal, a Festa da Misericórdia reuniu centenas de fiéis e abriu a comemoração dos 25 anos da Canção Nova no país. Em preparação à festa, os devotos puderam rezar pela TV, rádio ou internet a novena gravada na Polônia, no Santuário da Divina Misericórdia.
Testemunhos de quem conhece a devoção à misericórdia divina há décadas. A filha minha, com 17 anos, precisou de uma operação. A menina esteve entre a vida e a morte. Ajoelhei-me e pedi a Jesus misericordioso que salvasse a minha filha, porque eu divulgaria a misericórdia enquanto Ele me permitisse eu viver neste mundo. Eu conheço a Divina Misericórdia já há mais de 30, quase 40 anos, mas depois de estar aqui em Portugal com a Canção Nova, foi assim um desfrutar. Este é o primeiro grande evento de um ano importante pela celebração dos 25 anos da Canção Nova em Portugal. Ao longo de 2023 são ainda esperados outros muitos momentos. Nada mais justo que nesses 25 anos que completamos aqui em Portugal, neste ano de 2023, nós celebrarmos promovendo grandes encontros de evangelização e no final do ano, com a graça de Deus, celebrar o Osana Portugal, que é o nosso grande encontro, celebrando 25 anos, em que, graças a Deus, esse ano nós teremos conosco, durante os 2 dias do Osana Portugal, o Frei Gilson. A partir dos momentos de palestra, missas e louvor, o povo de Deus sai com a missão de anunciar a divina misericórdia. Aquele que experimenta a misericórdia dificilmente deixa de falar sobre a misericórdia, porque a pessoa é tão tomada, é tão envolvida pela misericórdia, que ela deseja que outras pessoas também vivam aquilo que ela viveu. Confissão e Eucaristia são como que os 2 passos, a maneira de caminhar do verdadeiro discípulo. Não é algo instantâneo e não é algo psicológico. É algo que é fruto da graça do Senhor. Por isso exige a vida sacramental. Olá, muito boa noite também para você, para todos aqueles que agora nos acompanham em tantas partes. Olha, esse texto ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional para permitir elevação nos gastos da União com pagamento de despesas e investimentos. A regra será debatida simultaneamente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem e define, por exemplo, o novo salário mínimo. O governo prepara o texto para mudar o teto de gastos em vigor desde o governo Temer. A nova regra fiscal substituiu o limite de aumento de despesas à inflação e permite investimentos e a elevação de despesas diversas. O novo arcabouço fiscal ele é mais flexível. Ele vai permitir que a meta primária do governo ela flutue em torno de 0,5% do PIB, a depender da conjuntura econômica, e o gasto ele vai estar vinculado ao comportamento das receitas. Então, esse é o grande avanço dessa regra fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse a um canal de televisão neste domingo que a nova regra deve ser aprovada sem dificuldades. A nova regra fiscal precisa ser aprovada para garantir cerca de 170 bilhões de reais da lei orçamentária enviada ao Congresso na semana passada. Com as propostas, o governo espera sensibilizar o Banco Central na queda da taxa básica de juros, a Selic. Não tenha dúvida que com essa nova regra fiscal, independente de eventuais problemas que ela possa ter do ponto de vista mais microeconômico, a curto prazo isso vai refletir positivamente na taxa de juros. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem foi enviado ao Congresso Nacional. A LDO prevê um novo salário mínimo em 2024 de R$ 1.389. O texto também define o equilíbrio nas contas com receitas iguais às despesas. O déficit previsto é de 100 bilhões de reais. Hoje, nós temos um teto de gastos que, se continuasse, não permitiria que nós pudéssemos utilizar de recursos para cobrir essas despesas. Este é o primeiro ponto. A LDO respeita a regra vigente e, segundo, ela traz um realismo orçamentário e transparência. O Senado aprovou na última semana o projeto de lei que proíbe a administração pública de contratar pessoas condenadas em segunda instância. O projeto agora segue para análise na Câmara dos Deputados.
O PL do senador Marcos Duval foi aprovado na forma de texto substitutivo apresentado pelo relator na comissão, senador Esperidião Amin. A primeira deliberação ocorreu no dia 29 de março. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados, salvo se houver recurso para análise em plenário. De acordo com a nova versão do projeto, o poder público não poderá contratar, nem mesmo como terceirizados, pessoas que tenham sido condenadas em segunda instância por crimes imprescritíveis, como racismo e participação em grupos armados contra o Estado Democrático de Direito ou por crimes insuscetíveis de graça ou anistia, como tráfico de drogas e terrorismo, além de crimes hediondos como homicídio qualificado, estupro e sequestro. A inclusão dos crimes na lista daqueles que podem impedir uma pessoa de ser contratada pelo poder público é uma das novidades do relatório de Esperidião Amin em relação ao texto original. Para o senador, a proposta é a concretização do princípio constitucional da moralidade administrativa por evitar a destinação de recursos públicos por meio de contrato administrativo a pessoas que cometeram crimes. A igreja no Brasil ganhou um novo bispo. Foi ordenado nesse fim de semana Dom Denilson Geraldo, o novo auxiliar para a Arquidiocese de Brasília. Familiares, amigos e religiosos participaram da solenidade. Durante o rito da ordenação episcopal, Monsenhor Denilson foi ungido com o óleo do crisma e recebeu o livro dos evangelhos, simbolizando a missão de anunciar a palavra de Deus. O rito contou também com as insígnias episcopais, o anel, símbolo da fidelidade, a mitra da santidade e o báculo, sinal de serviço pastoral e cuidado com o rebanho confiado por Deus. O religioso, ordenado pelas mãos do arcebispo de Sorocaba, na Catedral Cristo Rei, em Cornélio Procópio, no Paraná, foi nomeado auxiliar da Arquidiocese de Brasília pelo Papa Francisco em 25 de janeiro deste ano. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a partir de amanhã, no plenário virtual, as primeiras denúncias contra os extremistas acusados de participar dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. A repórter Camila Castro tem mais informações. Uma boa noite, Camila. Boa noite, Adriane, e a todos. Segundo a Suprema Corte, o primeiro julgamento vai analisar denúncias contra 100 pessoas que ainda estão presas. Ao todo, 313 pessoas ainda estão detidas. O Supremo deve julgar se os envolvidos nos ataques às sedes dos poderes em Brasília, presos preventivamente, responderão pelos crimes atribuídos a cada um deles pelo Ministério Público como órgão da acusação. A ação penal, com todos os elementos, começará caso o Poder Judiciário aceite a denúncia contra os acusados. A Procuradoria-Geral da República denunciou 100 pessoas em 2 inquéritos sobre os atos de vandalismo que culminaram na invasão ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal. Olha, não há um prazo de conclusão desses julgamentos, visto que ao longo do processo serão juntadas provas, ouvidas testemunhas de defesa e também de acusação e colhidos aí vários depoimentos dos réus. Após todas essas etapas, o Supremo então marcará a data para decidir se condena ou absolve os acusados no processo. E uma outra informação aqui em Brasília é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi recebido no Palácio do Itamaraty hoje para a reunião com o ministro Mauro Vieira. É a primeira vez que o chanceler russo, visita o Brasil desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito foi um dos temas, inclusive, dessa conversa. Os ministros também conversaram sobre cooperação, de comércio, investimento, ciência, tecnologia e meio ambiente e também sobre energia. E agora à noite, o tá difícil, né, a gente falar a palavra, vai encontrar então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Perdão, me confundi aqui, eu volto com vocês.
Obrigada, Camila. É assim mesmo, viu? Tem dias que tem palavras que não saem de jeito nenhum. E 17 de abril é lembrado em vários países como o Dia Mundial da Hemofilia, doença rara que afeta principalmente a coagulação do sangue. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem mais detalhes. Boa noite, Sidney. O Brasil ocupa o 4º lugar em número de pacientes hemofílicos do mundo. Boa noite a vocês aí nos estúdios e boa noite a todos que nos assistem. O tratamento de hemofilia é integral e disponível no Sistema Único de Saúde. Entenda um pouco mais dessa enfermidade na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Quando Bernardo tinha 2 anos, os pais notaram alguns hematomas frequentes. O pai é biomédico e levou o menino ao especialista. O diagnóstico foi hemofilia. E ele foi, então, incluído no programa de profilaxia que o governo federal disponibiliza através do SUS. A hemofilia é uma doença rara, caracterizada principalmente pela falta de coagulação no sangue em casos de hemorragias e sangramentos. De acordo com a Federação Mundial de Hemofilia, existem cerca de 13 mil pacientes no Brasil. A criança já nasce com a hemofilia, que é a incapacidade, de fazer a coagulação perfeita. Os sangramentos podem acontecer com ou sem motivos aparentes. E o hematoma de uma criança com hemofilia, ele é muito maior, Ele fica mais inchado e ele demora muito mais tempo para ser reabsorvido. E o outro sintoma que são os sangramentos intraarticulares, Quando existe um sangramento dentro de uma articulação, a criança ela vai evitar mover aquela articulação e ela sente muita dor. Em muitos casos, o tratamento para hemofilia é feito de forma intravenosa, em hemocentros especializados. A Associação Nacional de Hemofílicos do Brasil oferece instruções para familiares, profissionais da saúde e autoridades. As necessidades dos pacientes, as novas pesquisas, como o tratamento tem sido feito em outros países. Miguel foi diagnosticado com hemofilia do tipo B grave aos 4 meses. Chegou a viajar 220 quilômetros para realizar tratamento. A irmã se formou em enfermagem para ajudá-lo. Hoje, os dois mantêm perfil nas redes sociais para conscientizar sobre a doença. Situação um pouco do cotidiano, sobre as dificuldades e as operações de cada dia. Eu acho que as redes sociais ajudam bastante a conscientizar não só a família, mas como as pessoas leigas, os profissionais da saúde. Além da hemofilia, Bernardo é autista. Pela internet, os pais também apoiam outras famílias com a mesma realidade. A hemofilia é uma doença e ela não tem cura, é tratamento. E aí, o Instagram é isso, é vencer o autismo e a hemofilia todos os dias. Que todas as pessoas entendam e sejam conscientizadas sobre o que é autismo e o que é hemofilia. Há 80 anos, jovens judeus se rebelaram contra o regime nazista na Polônia. A data ficou conhecida como o Levante do Gueto de Varsóvia e foi fundamental para repelir as tropas de Adolf Hitler. Em Israel e também aqui no Brasil, a comunidade judaica faz memória a essa data. Confira na reportagem. Às 10 horas da manhã, horário local de Israel, as sirenes ecoam em todo o país. As pessoas param por 2 minutos, em silêncio. As bandeiras são colocadas à meia haste e os estabelecimentos fecham as portas. Logo depois da criação do Estado de Israel, foi discutido para a criação de uma data para relembrar os mais de 6 milhões de judeus mortos na ocasião do Holocausto e também, nesse caso, os heróis da resistência, que hoje é comemorado o Levante do Gueto de Varsóvia. A data é baseada no calendário judaico, por isso não possui um dia fixo no Brasil.
A celebração é somada a outra data estabelecida pela Organização das Nações Unidas para recordar o Holocausto. Nas datas em 27 de janeiro, a ONU que lançou o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto. Então nós temos essas duas datas, uma que foi preconizada pela ONU e a outra que é preconizada pelo Estado de Israel e que é relembrado por todos os judeus na diáspora. Aqui em São Paulo, a comunidade judaica vai se reunir para homenagear os sobreviventes do Holocausto. Em Brasília, as torres do Congresso Nacional serão iluminadas com a frase "Holocausto nunca mais". Essas e outras homenagens ocorrem na data em que se completa 80 anos do levante do gueto de Varsóvia. Mais de 300 mil pessoas já tinham sido levadas para um campo de extermínio, né? Então, muitos começaram exatamente, né? Aquele grupo começou a fazer ali a resistência, porque preferiam morrer na resistência do que morrer numa câmara de gás, né? Para os judeus, apesar de um ato local, o ato da resistência foi fundamental para inspirar outros grupos que lutaram pelo fim do extermínio. A gente tem que relembrar para que nunca mais isso aconteça. A Diocese de Catanduva, interior de São Paulo, comunicou hoje o falecimento do bispo emérito Dom Antônio Celso de Queiroz. O religioso de 89 anos morreu nesse domingo na capital paulista. A missa de exéquias será realizada esta noite na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Catanduva. Dom Antônio esteve à frente da Diocese de Catanduva entre os anos 2000 e 2009. Ele também foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo entre 1975 e 2000. Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com outros assuntos direto de São Paulo. Depois de quase 14 anos da queda do avião A330, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e caiu no Oceano Atlântico, deixando 228 pessoas mortas, o tribunal francês inocentou a fabricante europeia Airbus e a Air France da acusação de homicídio culposo, quando não há intenção, ao decretar que a culpa formal não pôde ser provada. Ao anunciar o veredicto, o tribunal listou vários atos de negligência das empresas, mas disse que eles não evidenciam a responsabilidade deste, que é considerado o pior desastre aéreo da França. Nos próximos anos, o Brasil terá 41% de sua população adulta com obesidade. Os dados recentes foram divulgados pela Federação Mundial da Obesidade. De 5 brasileiros, 2 vão ser obesos daqui a 12 anos. A estatística consta na última edição do Atlas da Obesidade de 2023. O estudo também alerta para o crescimento da obesidade no Brasil. Para os adultos, o aumento anual é de 2,8%. Para as crianças, os dados são ainda mais preocupantes, já que o percentual é de 4,4%. Além dos hábitos alimentares e estilo de vida, fatores genéticos justificam o aumento da obesidade infantil. Se você mantiver a população obesa, você vai trazer gerações futuras, porque a capacidade de trazer essa tendência de ser obeso se passa de pai para filho. A obesidade é apontada como um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Quanto maior o excesso de peso, maior o risco, para determinadas doenças, sejam elas cardiovasculares, doenças do aparelho respiratório, alguns tipos de câncer. Esse excesso de peso exagerado, por mais que você não tenha outras doenças associadas, ela não leva a uma qualidade de vida normal. A pessoa pode até se adaptar, mas a qualidade de sono, a capacidade respiratória, os problemas articulares, eles vão aparecer. Dados que reforçam a importância para ações e prevenção da obesidade, tanto em crianças quanto em adultos. Muitas vezes a gente come por excesso, às vezes com televisão, com celular, então se a gente puder evitar isso durante a alimentação, a gente consegue já ter uma sensação de saciedade maior, né? De que aquele alimento já está suficiente, né? Então, o primeiro passo seria esse. E o segundo passo seria priorizar as frutas, verduras e legumes da época, da safra, né? Que são mais acessíveis e a gente consegue alimentos em qualidade melhor.
O fim de semana foi chuvoso em boa parte do estado de São Paulo. Vamos saber agora da previsão do tempo para todo o Brasil com Yara Naíris. Boa noite, Yara. Olá, Adriana, Reinaldo, boa noite para vocês e a você que nos acompanha no Canção Nova Notícias. A chegada da frente fria em nossa região traz mais chuvas nos estados. A quantidade é maior no leste de São Paulo, Rio de Janeiro, entre o sul e leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. O calor atinge os 33 graus em Vitória e 31 no Rio de Janeiro. Dia quente também em Cuiabá, onde pode bater os 33 graus. E em Goiânia e Palmas, onde pode atingir os 31 graus. As temperaturas serão quedas já no final dessa semana, representando mais as características do outono. Essas temperaturas elevadas não inibem a formação das chuvas. Pelo contrário, chove bastante sobre a região norte, entre o Maranhão e Rio Grande do Norte, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Agora, olha só, a previsão da entrada de uma massa de ar polar no sul, o que vai influenciar a queda das temperaturas e a formação de geadas no feriado de Tiradentes entre os dias 20 e 21 de abril. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Vila Velha, no Espírito Santo, parou neste fim de semana por causa da festa da padroeira do estado. Com Jesus, muita música e muita alegria. Já são 453 anos de festa e homenagens à padroeira do Espírito Santo. E neste ano com o tema Com Maria, chamados a servir. Maria é para nós católicos modelo de serviço, a primeira vocacionada, chamada do Pai. Foram 9 dias dedicados à padroeira na terceira maior festa religiosa do país. No último sábado, um dos eventos mais importantes da festa. Na saída da Catedral Metropolitana de Vitória, a imagem da padroeira foi cercada por milhares de fiéis e iluminada com centenas de velas. A Romaria dos Homens deste ano foi especial para muitos devotos. A principal romaria da Festa da Penha é cercada de muita emoção. Esse ano reuniu cerca de 800 mil devotos que percorreram 13 quilômetros de caminhada. Saíram da Catedral Metropolitana de Vitória rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha. E essa imagem traduz toda essa devoção, mesmo debaixo de muita chuva. Nós tivemos um alcance muito superior, através da internet, da rádio, da TV. Então a Festa da Penha ela cresce nessa perspectiva, né, de pessoas que vêm, mas tantos outros que acompanham remotamente. Já no domingo, as mulheres é quem foram às ruas para caminhar com Nossa Senhora da Penha. Num percurso de 1,5 km, cerca de 80 mil devotas participaram da caminhada, que começou em 1997. Ela nasceu pequenininha como a fé da mulher. A própria palavra fala, né? Ela bota fermento na massa, parece que não vai crescer, mas forma um bolo lindo. Essa festa tão importante reforça a fé e o amor à padroeira do Espírito Santo. A maior e mais bonita festa em 453 anos. Estamos muito felizes e fica um legado para a cidade também. Em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, as celebrações da Festa da Misericórdia começaram de madrugada. Neste domingo, a pedra fundamental da construção do Santuário da Divina Misericórdia foi colocada no sertão nordestino. Às 3 da manhã, os fiéis se reuniram para rezar o texto da Misericórdia e receber a bênção do Santíssimo. Lamparinas foram acesas para iluminar o caminho daqueles que clamavam pela Divina Misericórdia. Os devotos saíram em procissão pelas ruas de Nossa Senhora da Glória, no interior do Sergipe. Caminharam cerca de 5 quilômetros à Colina da Misericórdia, lugar onde será construído o Santuário da Divina Misericórdia. As pessoas sobem chorando e descem sorrindo, porque o amor misericordioso de Jesus é derramado nesse lugar que Nosso Senhor mesmo escolheu para que o povo pudesse assim ter o seu acalento,
ter o seu socorro. Após a missa na Capela de Santa Faustina, celebraram o lançamento da pedra fundamental do templo. E hoje temos a alegria de abençoar a pedra fundamental de um futuro santuário, um grande santuário que aqui será construído, um lugar da misericórdia para onde os pecadores poderão tranquilamente se dirigir para fazer uma experiência profunda de fé, uma experiência na misericórdia de Deus. O mar insondável da sua misericórdia se derrama sobre as almas nesse dia. E nós estamos celebrando com muita alegria o domingo da festa da misericórdia. Instituída pelo então Papa João Paulo II em 2000, a festa dedicada à Divina Misericórdia foi celebrada ontem em toda a igreja. E olha, Reinaldo, e a Casa da Canção Nova é a Casa da Misericórdia e recebeu milhares de peregrinos que, a exemplo de Santa Faustina, assumiram o compromisso de propagar esta espiritualidade. Logo no domingo seguinte à ressurreição, a liturgia se reveste de um dos mais belos atributos de Deus, a misericórdia. No entanto, outra palavra é fundamental para viver esta espiritualidade. Nosso Senhor, então, espera um coração aberto, confiante, né? Jesus, eu confio em vós. E aí, um coração apto para receber sua grandeza de misericórdia. Confiança e misericórdia caminham lado a lado. No caso da Liane, a fé é testemunhada em meio às batalhas. Eu tive um choque hemorrágico. E esse choque hemorrágico me levou para a UTI em menos de 2 horas. E nessa hora que eu olhava para a bolsa de sangue, eu dizia: Senhor, que seja o teu sangue a me transfundir. E era isso que eu pedia. Se não for minha hora, Senhor, permita que eu volte, né, para contar as suas misericórdias. Consta no número 326 do Diário de Santa Faustina que o olhar de Jesus misericordioso retratado nesta imagem é o mesmo que ele teve na cruz. É a graça desta contemplação que motiva milhares de pessoas a estarem aqui na Canção Nova em plena madrugada. Encontro de amor, perdão, força e alívio na fonte da misericórdia. E é em gratidão a esse amor que a gente vem, e é acreditando nesse amor que muita gente vem, e é através deste amor que muita gente é salva, através deste olhar de amor. Jesus desejou ser conhecido como misericordioso a Santa Faustina. Pela oração do texto, as almas que rezarem com confiança serão envolvidas durante a vida por esta misericórdia. Exames constataram que Maria Cristina tinha uma síndrome hemorrágica do recém-nascido. Na dor, Jéssica e Fernando experimentaram a ação misericordiosa de Deus. Neste ano, vieram agradecer. E depois que passou esse episódio, a gente começou a pensar, sabe? Fomos entender melhor a Divina Misericórdia. E nisso a gente percebeu, a Maria ela nasceu às 3 horas da tarde. E quando ela estava lá, no começo era sangue puro, muito sangue. E à medida que ela foi melhorando, aquele sangue foi ficando arrosado, até que ficou transparente e cessou aquela hemorragia. Em meio a tantos milagres e sinais, 2 palavras do Dicionário da Misericórdia são entoadas pelo povo. Olha, Reinaldo, foi um momento maravilhoso. Nós ficamos a madrugada toda com o centro de evangelização cheio de gente para louvar e bendizer a Deus e colher as graças da misericórdia. É a expressão de fé de um povo que busca misericórdia. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa, direto de São Paulo, da Catedral Nossa Senhora do Líbano. Às 9 horas tem Buscai as Coisas do Alto e às 10 assista ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite e paz para você.